Moira, é Bussolani. Isso é raio, não pode estar na sala assim. Mais para cá? Levar? Vou começar a live, aí todo mundo fecha os microfones, por favor. Cristiane está aberta ainda. Ah, pois é. Não pegar nada. Moira também. Tá, vou iniciar agora. Olá a todas e todos que nos abrilhantam com a sua presença nesta noite e mais um webinar do ciclo de palestras da Regional Bauru, do Secov, São Paulo, de gestão condominial. Agradecemos desde já imensamente pela presença de cada um, ainda que neste ambiente virtual, pois sem a presença do nosso público, nada disso faria sentido. Portanto, desde já quero agradecer a todos e suplicar para que estejam sempre junto conosco em nossos eventos e em todas as atividades do Secov. Hoje falaremos sobre um tema extremamente importante, sobre governança e ESG, ou ESG, na prática para síndicos e administradoras de condomínios, com as palestrantes queridíssimas, que mais uma vez retornam à nossa Regional Bauru, Moira de Toledo e a Cristiane Vargas. Agradeço imensamente pela presença de vocês aqui conosco, sempre dispondo do tempo de vocês para compartilhar este vasto conhecimento que todos sabemos que vocês possuem. Também quero aqui agradecer a todo o nosso staff, a Lucimara, a Cláudia, funcionários dedicadas do Secov, que faz com que tudo possa acontecer, e capitaneados que estamos todos nós aqui pelo nosso diretor regional do Secov em Bauru, Dr. Riad Elias Said, a quem saúdo e desde já passo a palavra para suas considerações e agradecimentos iniciais. Seja bem-vindo, Dr. Riad. Obrigado, Dr. Adilson. Uma boa noite a todos. O Dr. Adilson apresenta hoje as duas palestrantes deste evento, a doutora Moira Regina Toledo e a doutora Cristiane Vargas, dando assim a partida ao nosso ciclo de palestras de gestão condominial de Bauru. Elas, as palestrantes, vão falar sobre um tema prático e interessante para síndicos e administradoras de condomínio. Quero dar as boas-vindas a vocês, desejar às palestrantes sucesso em suas apresentações, bem como agradecer a Lucimara e a Cláudia, aos diretores nossa regional, pelo apoio dado a este nosso evento. Um bom evento para todos e obrigado. Nós a quem agradecemos, doutor Riad, que sempre com sua firmeza nos ajuda
aí conduz com maestria a Regional Bauru do Secov. Desde já também quero informar a todos que mantemos a realização deste evento de forma online, ainda como precaução ao momento que vivemos, ainda da pandemia, da Covid-19, o aumento dos casos de gripe que temos tido atualmente. Então, ainda permanecemos assim de forma ainda mais segura, mas logo voltando, né, ao normal, se Deus quiser, ao nosso presencial, e desde já anuncio que no dia 9 de junho, uma quinta-feira, faremos um evento presencial da nossa Regional Bauru do Secov. O evento acontecerá na sede da OAB Bauru, da Ordem dos Advogados do Brasil, com representantes da Sabesp, que vão trazer para nós conhecimento de bastante relevância e importância para tudo que estamos vivendo aqui no nosso município. Contamos com a participação aí, então, presencial de todos aqueles que aqui nos assistem. Também lembramos que este evento está sendo gravado e, como todos os eventos do Secov, será publicado no canal do Secov São Paulo e no YouTube. Quero, assim, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença do Dr. Riad, das nossas palestrantes. Vamos dar início à nossa palestra, Governança e ESG na Prática para síndicos e administradores de condomínios. Aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem ficar à vontade para fazer no chat, que nós estaremos, ao final, encaminhando com as palestrantes para que elas possam responder e, assim, todos nós possamos obter esse compartilhamento do conhecimento que vem destas duas brilhantes palestrantes. Para começar, então, quero aqui convidar a nossa queridíssima amiga, super eficiente palestrante, doutora Moira Regina de Toledo Bussolani. Doutora Moira, nossa vice-presidente de Administração Imobiliária e Condomínios do Secov, São Paulo, é advogada, mestre em Direito Civil pela USP, Universidade de São Paulo, é diretora das comissões de locação e de condomínios do IBRADIM, é coordenadora adjunta da Comissão de Locação da OAB, seccional de São Paulo, atua desde 1996, apesar dessa cara de menininha, tanto na área consultiva quanto na contenciosa do direito imobiliário, especialmente em locação e administração de imóveis. Moira, a palavra é toda sua e nós somos todos ouvidos para aprender um pouco mais contigo. Antes de mais nada, Adilson, quero muito agradecer o convite para estar aqui hoje, neste evento. Então, é sempre um enorme prazer falar com o público de Bauru, doutor Riad, Adilson, é uma alegria imensa, ainda mais quando vocês me convidam junto com uma amiga queridíssima, que eu sou apaixonada, que é a Cristiane Vargas, super, com quem aprendo muito, troco muito. A gente, de fato, tem feito coisas muito interessantes juntas, né, Cris? E tem sido uma alegria quando a gente tem a oportunidade de trabalhar junto. E, então, eu queria te agradecer de verdade essa oportunidade de estar aqui hoje. É uma conversa, né? A ideia é conversar mesmo, então, se todo mundo quiser trazer perguntas já no Q&A durante a palestra, para a gente ir falando sobre os temas, tirando as dúvidas, fiquem super à vontade, a gente não precisa ficar esperando o final da fala para que a gente tenha estes momentos de complementação. E esse tema é um tema que é o da pauta do dia, meu e da Cristiane, né? Eu brinco, eu disse, você pode escolher, ele tinha uma sugestão de tema, eu falei, mas vocês podem escolher, a hora que vocês podem escolher, eu falei, puxa, então vai ser esse. Eu assumi há pouco tempo o papel, eu sempre fui advogada, tinha escritório de advocacia, né, disso, e aí eu saí, fui de fato para o mundo corporativo e há pouco tempo assumi um papel de diretora de risco e governança, então tem tudo a ver com o meu dia a dia, é uma coisa que a gente tem olhado bastante, aprendendo, estudando, é de fato um momento, assim, da gente pensar muito sobre isso e implantar isso nas nossas organizações. E aí, por isso que a gente trouxe para falar não só de condomínio, mas também da administradora, mas isso serve para escritório de advocacia, quando a gente pensa no AB, serve para todo tipo de estrutura organizacional, né? A história da governança e do ESG, a gente pode pensar ela para todas essas estruturas. E quando a gente fala
Desculpa, tá passando uma viatura aqui, acho que é um bombeiro, porque tá um barulhão. E quando a gente fala em ESG, as pessoas têm uma certa impressão de que ESG é só sobre plantar árvore, sobre carbono zero e só está disponível para grandes empresas, empresas que pensam em investimentos internacionais, em fundos de investimento que vão fazer aportes, e não é essa a realidade, sabe? Essas letrinhas, né? O E, o S, o G, eles têm relação exata com aquilo que o E é de environment, né? De sustentabilidade, de meio ambiente, de tudo que a gente pensa no mundo. O S no social, nas pessoas, nessas relações, uma série de questões relacionadas à educação, a tudo aquilo que é inerente ao ser humano, vamos pensar assim. E a governança, as estruturas de controle, de gestão, de tomada de decisão, que devem seguir princípios de transparência, de equidade, né? E que são tão prementes e presentes nas estruturas condominiais. Os condomínios, eles são mini cidades, eu brinco, eu sempre faço essa equiparação. Primeiro, a gente pode pensar do micro ao macro. No macro, a gente vive todo mundo num grande condomínio que é o planeta Terra. A gente percebeu na pandemia o quanto nós estamos habitando num grande condomínio e quanto a atitude dos outros impactam na nossa própria realidade e no nosso modo de estar, no nosso modo de viver. Isso é uma coisa que ficou muito evidenciada com a história da Covid-19. Muito embora a gente já sabia disso, né? A gente percebeu que, de fato, quando o mundo tem um problema, esse problema é mundial. E os nossos recursos são finitos, né? Os nossos recursos naturais, eles são finitos. E nós vamos daqui a pouco tempo, quando a gente fala 20 anos, não é muito tempo, conviver com uma população gigantesca no planeta Terra, porque as pessoas têm uma expectativa de vida maior, elas vão viver mais tempo, a gente vai ter uma população mais envelhecida, e os condomínios, as cidades vão ter que aprender a lidar com esta realidade. E o condomínio, eu falo, ele é do macro, que é o mundo, o grande condomínio, para o mínimo, que é o edifício, né? Aquele condomínio, a gente tem ali uma mini cidade, porque tem governança, tem lei própria, que é a própria convenção, tem uma estrutura de decisão, de transparência, de equidade, precisa de governança, precisa de uma série de coisas que também são aplicáveis às cidades. Então, assim, quando a gente fala em ESG, a gente não pode desconectar desta ideia de que isso é aplicável tanto nessas mini estruturas, quanto em grandes organizações, quanto em nível mundial. Todo mundo vai precisar olhar para isso, porque, de fato, a gente está se encaminhando para um nível de população que é bastante grande e a gente vai ter que resolver uma série de questões que a gente tem hoje colocadas mesmo como desafios atuais e que se todo mundo não agir, vai ser um problema no futuro. A gente não sabe exatamente a gravidade, mas a gente já viu a pandemia aí que aconteceu, a gravidade que isso tomou. Então, a gente tem que, de fato, tomar muito cuidado. Nessa dinâmica, a gente começou a pensar também na empresa, né? E aí eu vou falar aqui um pouco das administradoras de imóveis, né? As administradoras de imóveis, em determinado momento, as de condomínio, o que se via, a atividade de administração condominial é super complexa, né? Ela envolve gestão de pessoas, de RH, contratação, contratação de fornecedores, envolve uma série de questões tributárias, prestações de contas, uma série de questões que são importantíssimas, de natureza multidisciplinar, e que as administradoras têm que exercer, mas no cliente final, quando a gente pensa no cliente da ponta, no condômino, no síndico, ele não enxerga exatamente o valor de tudo isso, porque o nosso ponto de contato por muito tempo foi o boleto e o momento da assembleia, que ali no momento da assembleia, as pessoas estão naquela situação para
defender interesses próprios, particulares, mas para tomar uma decisão comum. Então, a pessoa que gosta da academia quer investir na academia, mas não quer investir no parquinho, ou que gosta do parquinho, e com isso tem aquelas situações de conflito, e por isso a gente começou a pensar que é um momento de tecer relações entre os vizinhos, talvez não fosse na Assembleia, que a Assembleia a gente tinha que ter uma ferramenta para tirar o atrito, para ela ser mais objetiva, para que esses interesses privados não tomassem conta e não gerassem não acabassem por contaminar as relações de vizinhança, né? O senso de pertencimento que era tão importante para aquela comunidade. E por isso a gente começou a pensar na Assembleia Digital já lá atrás, muito antes da pandemia, mas que você teria que ter outros momentos de geração de valor, e inclusive de trazer valor para as administradoras de imóveis. E aí, como é que a gente faz isso, né? Eu falo, as pessoas vão escolher os seus fornecedores, e aí a gente põe as administradoras de imóveis e qualquer outro fornecedor de qualquer produto ou serviço muito alinhados com o propósito, e propósito tem tudo a ver com ESG. É uma tendência isso, né? As novas gerações, elas são extremamente conectadas com os propósitos da empresa, né? Com a história de ter, de verdade, uma identificação dos seus valores com os valores daquela empresa, e por isso ela vai contratar aquela empresa de um jeito diferente do que era no passado. Então, há alguns anos já se percebeu que aquela maneira de exercer a administração condominial, de fazer a gestão super complexa, super difícil, mas daquela história, aquilo virou um commodity, aquilo todo mundo faz, aquilo todo mundo entrega, precisaria se galgar um novo degrau, que era um degrau de valor, e que isso precisaria de um novo propósito, a gente precisa encontrar esse lugar, fazer essa mudança de categoria, e essa mudança de categoria tem tudo a ver com ESG. Então, por isso que eu falo assim, gente, ESG, a primeira defesa, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, ESG, essa sigla que todo mundo tem falado tanto, não é uma coisa só para grandes empresas, não é uma coisa que não é realizada, que é realizada só em âmbito de plantação de árvore ou de minimização de produção de carbono, não é só sobre isso também, mas não é só sobre isso. Tem um mundo muito diverso e muito mais amplo aí que pode ser explorado pelas empresas. Além dessa questão do valor, que é uma das razões pela qual a gente pensa em ESG, a gente pensa também na questão da resiliência. As pessoas que tiverem essas iniciativas, né, de investimento em ESG, as empresas que tiverem iniciativas de investimento em ESG, elas tendem a passar pelos momentos de crise de uma maneira muito mais, não necessariamente tranquilo, mas de uma maneira muito mais resiliente, muito mais possível, muito mais viável. Por quê? Porque as questões de governança, essa questão do valor, isso te dá uma certa perenidade, que é o que faz com que justamente por essa razão da perenidade e da resiliência, que os investidores preferem investir em empresas que têm condutas e padrões ESG na sua pauta. Mas para a gente também isso faz diferença porque nos torna resiliente e nos permite enfrentar crises de uma maneira muito mais eficiente, né? Enfim, não tira da empresa ou do próprio condomínio a possibilidade de sobreviver a elas, né? Então, é muito sobre isso. E quando a gente pensa no condomínio, isso também é real. Isso também é real, porque os condomínios também são um patrimônio que pode ser valorizado, que pode ter maior procura, que pode ser idealizado, né? Não é? A administradora, o que ela faz é justamente isso, ela buscar a melhor performance daquele ativo imobiliário, fazendo inclusive com que ele seja valorizado com essas ações e contribuir para este movimento todo de sustentabilidade. E eu ia colocar aqui nessa dinâmica toda, o ambiente condominial,
ele é, por essa multidisciplinariedade, por a gente estar dentro da casa das pessoas ou do trabalho, e por ter tantos tipos e tantos níveis de relações envolvidas, ele é uma fonte, eu diria, quase inesgotável de possibilidades, porque uma das coisas que a gente pensa como ideal quando a gente fala em ESG e governança é a questão de você não produzir atividades ou não ter iniciativas que sejam desconectadas da sua atividade geral, porque senão você não... Se você tiver que só gastar dinheiro para ter as iniciativas e ela estiver muito desconectada da sua atividade em geral, você perde eficiência, passa a ser um mero programa e não passa a ser inerente à própria rotina. Porque é importantíssimo que seja inerente à rotina, inerente às atividades, inerente à produção, né? A própria capacidade, a real natureza daquela entidade que vai atuar. E na área condominial, então o que eu diria assim, para os condomínios, talvez o melhor não seja pensar em carbono zero nesse momento, porque a gente ainda tem que lidar com desperdício de água, a gente ainda tem que lidar com eficiência energética, a gente ainda tem que lidar com a questão do lixo. Gente, o que produz de lixo no condomínio é uma coisa incrível, né? A gente ainda tem que lidar com uma coisa importantíssima do S, que são as pessoas, sobre comunidades. A gente pensa, o condomínio, ele nada mais é do que um microcosmo de uma cidade, e a cidade, ela é feita de pessoas. A gente brinca, a gente tem um laboratório lá que pensa, no final eu vou passar um vídeo para vocês, para mostrar como dá para conectar isso. A gente brinca que a cidade, quando a gente começou a estudar esses temas, a gente pensava na cidade como aquele conjunto de prédios, né? A gente fala, uma imagem de cidade, você pensa logo nos prédios. E a gente chegou à conclusão que não, que a cidade é feita de pessoas, que os bairros são aquilo que as pessoas imaginam dos bairros. Quando a gente fala, eu moro, por exemplo, aqui em São Paulo, eu moro em Pinheiros, o que passa na minha cabeça a respeito de Pinheiros, o bairro, não tem a ver com o georreferenciamento da cidade do bairro de Pinheiros, tem a ver com aquele lugar onde eu transito. Às vezes pego um pedaço do bairro que nem é Pinheiros, mais um outro pedaço, e nem Pinheiros inteiro, e é aquilo que faz. A mesma coisa acontece com as cidades. Então, pensar as cidades a partir de uma perspectiva humana é algo muito diferente. E é algo muito importante, muito relevante, porque se a gente consegue tecer de novo, consegue construir de novo esses tecidos sociais, essa relação de confiança entre as pessoas, entre os vizinhos, a gente melhora, a gente otimiza uma série de coisas. A gente otimiza a utilização dos recursos, a gente otimiza a questão de segurança, a gente otimiza o preço do condomínio. Por que um condomínio não pode usar a piscina do outro, ou mesmo o jardim? Porque vários condomínios não podem dividir os jardineiros, não podem dividir, enfim, por que a pessoa de segurança, né? O segurança que fica na porta do condomínio. Então, a gente tem começado a olhar para isso e pensar nessas otimizações e nessa atuação a partir daí. E aí, falando também um pouquinho de governança em condomínios aí especificamente, ou nas administradoras também, governança envolve toda a tomada de decisão e todo este cuidado e todo este controle. Então, a gente pode falar em governança de dados, por exemplo, quando a gente pensa em LGPD, e é um assunto super atual para condomínios também, mas a gente também tem que falar nas convenções, né? Porque eu falo, as convenções, no fim, elas são a regra do jogo daquela realidade específica daquele condomínio. E hoje em dia eu vejo as convenções tão desconectadas da realidade, não só as convenções, como o modo de realizar assembleias, né? Eu falo, aquela formalidade da assembleia é tão desconectada da atual realidade social, né? Que é onde a gente tem uma sociedade muito mais informal do que aquela. Por que a gente não repensa tudo isso? Eu tenho feito uma provocação. Por que a gente não usa visual law, sabe, Cris, nas convenções? Poxa, é tão chato ler convenção, porque se a gente tivesse lá uma série de desenhinhos e tal, não ficaria muito mais palatável para os condôminos? Será que eles não conheceriam muito melhor a regra do jogo? E quando você conhece melhor e você tem essa referência,
Você passa a aderir àquilo de uma maneira muito mais tranquila, porque aquilo faz sentido para você. Você entende a razão de ser da regra e você cumpre a regra de uma maneira espontânea, até porque você sabe o porquê que aquela regra é importante para aquela comunidade. Então, a provocação que eu faço é: a gente precisa repensar não só o modo de atuar para os condomínios e para as administradoras, mas repensar, de fato, a maneira conservadora, tradicional, talvez, que a gente tenha feito tudo isso até aqui. E começar a criar essa conectividade destas regras, destas cerimônias da Assembleia, da formação, de como é que a gente constrói tudo isso em termos de governança, aqui eu estou falando mais de governança, com a sociedade atual, com aquela comunidade. Para alguns condomínios, por exemplo, quando a gente pensa em aplicações para condomínios ou convenções para condomínios mais simples, é importante que aquelas regras utilizem o vernáculo, né? As palavras simples, porque senão as pessoas não conseguem entender o que está escrito lá. Aquela comunidade tem um jeito diferente de falar, e a gente precisa se adequar a isso. Então, de fato, assim, uma oportunidade enorme de trabalho técnico, tanto para advogados quanto para administradores, atuar neste segmento e começar a olhar para estas práticas de uma maneira muito salutar para mudar, e assim, eu digo que isso é extremamente potente e capaz de transformar as cidades onde a gente vive, por conta desse microcosmo que pode ir se espalhando. Os condomínios não são ilhas isoladas em si mesmos. A gente falava isso no momento de fechamento e reabertura da cidade, quando preparava aqueles guias, e falam isso também em relação à ESG. Se essas práticas são instituídas dentro do condomínio, elas passam a ser, que é onde as pessoas passam por mais tempo, elas passam a ser hábito daquelas pessoas. E quando incorporadas numa cultura daquelas pessoas, ela se espraia para as outras interações que essa pessoa tem com o mundo e com a cidade, com a realidade, e com isso a gente tem uma capacidade incrível de transformar o lugar que a gente vive para um lugar muito melhor. Então, eu queria deixar um pouco essas provocações, são muitas as iniciativas, depois eu vou passar esses vídeos para a gente olhar quanta coisa que é possível fazer, e mais, pensar naquilo que já existe, porque eu falo assim, ESG, Green Build, não é só para pensar em prédios que serão construídos, em novas entregas, em novas estruturas. A gente tem que pensar nisso no legado, naquilo que a gente já tem. E para isso a gente precisa lidar com as dificuldades de transformar aquilo que a gente já tem, de ganhar eficiência, de mexer nessa legislação, mexer nessa governança, daquilo que a gente já tem, do legado inteiro da cidade. Aliás, eu fiz, para vir para cá, eu pedi lá no Secov os dados, no Secov São Paulo os dados, né? O volume de condomínios que temos em Bauru. E eles me falaram que aproximadamente 500 condomínios em Bauru nós temos. Em São Paulo, no estado, a gente tem 47 mil condomínios. Em Bauru, nós temos 500 condomínios. Então, já nasce aí uma oportunidade enorme de trabalhar esses 500 microcosmos para fazer uma Bauru mais fantástica ainda, porque esse é o desafio que a gente também tem feito em todas as outras cidades. Isso é muito bacana, isso tem uma potência enorme. Eu queria fazer só essa introdução, passar a bola para a Cris, para ouvi-la também. Eu sei que ela tem... E aí depois a gente pode passar o vídeo, porque eu acho que o vídeo ele ilustra como é possível para qualquer empresa de qualquer tamanho e para qualquer condomínio realizar esse tipo de iniciativa. Maravilha, Moira, muitíssimo obrigado. A gente volta com você já já. E para a gente falar aqui com a Cristiane Vargas, anuncio, né, que a Cris é advogada pela Unicinos de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, é especialista em direito imobiliário pela Sesusc de Florianópolis, Santa Catarina, MBA em gestão estratégica e economia de negócios pela Fundação Getúlio Vargas, ex-presidente, atual diretora da Associação Gaúcha dos Advogados do Direito Imobiliário Empresarial, a AGADIA, coordenadora técnica pedagógica da Unisecov do Rio Grande do Sul, professora lá nos cursos de pós-graduação da Uniriter,
membro da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB do Rio Grande do Sul, membro do Conselho do Plano Diretor do município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estava agora há pouco aí com o seu chimarrão, deve estar ainda, né? Cris, a palavra é sua, é sempre muito bom te ouvir, com o chimarrão melhor ainda. Fique à vontade, estamos aqui para te ouvir. Muito obrigado pela presença aqui no nosso evento da Regional Bauru de Secov. Boa noite a todos os presentes, ao doutor Adilson, ao doutor Riad. Um grande prazer, nós aqui do Pago Gaúcho, estarmos conectados para trocar essas ideias com os nossos queridos colegas aí de Secov, na Regional Bauru. Não quero me alongar muito, mas sempre é um carinho imenso estar com a colega Moira, uma parceria inigualável nesses temas todos que envolvem cidades, mercado imobiliário. A gente tem feito aí um alinhamento de ideias muito construtivo nesses últimos anos. A Moira é uma referência hoje para mim, para o mercado, para todo o nosso segmento, porque é uma pessoa muito desprendida, disponível, batalhadora, tem trazido, assim, grandes conquistas, né? Então, eu fico muito, 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 sempre muito honrada. Ela sabe o quanto eu tenho um carinho especial, uma admiração profissional, intelectual, como amiga, porque ela realmente, assim, ela mora no meu coração. E para mim, sempre estar ouvindo a Moira é um entusiasmo. Às vezes a gente está desanimado com algumas coisas, a gente ouve a Moira, ela tem uma palavra sempre muito animada, né? E uma pessoa destemida. Não tem ruim para a Moira, não tem batalha que seja difícil. Ela vai lá, né, arregimenta as armas, as equipes e bota para frente. Então, Moira, assim, novamente, agradecer a oportunidade de estar contigo, e principalmente por o Secov, Regional Bauru, doutor Riad, doutor Adilson, toda a equipe aí do nosso staff que está nos apoiando, a Cláudia, a Lucimara, que nos permitiram estar aqui hoje. E aí a Moira me deixa essa bola, né, para a gente poder trazer aí algumas coisas, alguns conceitos desse tema que é tão bacana, né, que é tão moderno, que ao mesmo tempo ele é moderno para nós, né? Então, assim, o que a gente quer trazer aqui, né? A Moira fez uma passagem geral sobre essa temática, né, do ESG, e onde é que isso surgiu, né? Vamos só contextualizar, porque é difícil, às vezes, falar para os nossos síndicos sobre esse tema, é difícil lançar isso como uma temática dentro do mercado imobiliário, as pessoas ficam esperando, é uma lei, é um modelo de negócios, é algo palpável, como é que a gente faz isso? E quando a gente começa a falar, aí a gente vai trazendo esses conceitos, as pessoas começam a tentar compreender. Eu já saí de alguns debates, em alguns eventos, em sala de aula, que eu fui questionada pelos ouvintes, do tipo, tudo bem, eu achei muito legal, mas como é que isso é na prática? Como é que isso é a realidade? Né? Como é que isso acontece? Isso não é muito um delírio de vocês, algo um pouco político, né? Um pouco filosófico demais? Não é. Né? E aí eu entro com esse questionamento, né? A gestão condominial, ela precisa encontrar novas soluções, ou seja, a vida dos nossos condomínios. Eu acho que a gente tem o maior exemplo da necessidade de refletir sobre essa temática, é o que a gente viveu, o que aconteceu nas nossas vidas, né? O que foram estes 2 anos que nós vivemos? A gente precisou andar no escuro, tateando, como se a gente estivesse andando num trem fantasma, sem saber o monstro que viria para nos assombrar no minuto seguinte que o trenzinho estivesse passando. Então, a grande questão é, o condomínio como organismo vivo, como conjunto de propriedades, conjunto de anseios habitacionais, sociais, profissionais que se reúnem, pessoas diferentes, com expectativas de vida, momentos de vida, desejos diferentes. Será que a gente não precisa de novas soluções? Será que o condomínio, da forma como ele veio, e vamos ter um marco temporal, março de 2020, ele consegue seguir dentro do ecossistema da vida, o ecossistema do bairro, o ecossistema da cidade, do estado, do país e do mundo, da forma como ele veio até aqui? Eu creio que não. Eu creio que aquele condomínio que a gente conheceu na década de 80, o condomínio da década de 90,
não é o condomínio que a gente começou a perceber um movimento de transformação a partir dos anos 2000. Eu vejo que quando nós tivemos o novo Código Civil, que trouxe o capítulo 7º para dentro das suas disposições e tirou a administração de condomínio lá da lei de incorporações, ele deu ao condomínio um relacionamento, um caráter relacional muito maior que um caráter técnico, como me parecia que ele tinha quando ele estava lá na lei de incorporações. Que lá na lei de incorporações, o condomínio, parece que ele era uma sequência daquele regimento firme e hermético que é a incorporação imobiliária. Incorporação é algo firme, hermético, procedimental. E o condomínio, ele não é isso. Depois que ele é instituído, depois que nós entregamos uma chave para cada novo proprietário, ele ganha um colorido, ele ganha uma vida que nada mais se confunde com a ideia procedimental que aquela lei de incorporações tem. Então, eu que já critiquei muito a vinda do condomínio para o capítulo 7º do Código, porque eu achava que podia ter sido melhor, porque tem algumas coisas que ficaram difíceis. Não, ele veio para o lugar certo. Porque o que é o Código Civil? É o tratado das relações civis, das nossas relações diárias, da nossa confluência, né, de vida. Então, o condomínio, ele é vida. Né? Ele é vida, ele é organismo vivo. Então, ele está no lugar certo. E aí, a partir dos anos 2000, o condomínio começa nesse movimento de tentar se entender como a jovem criança das relações sociais. Tem gente que pensa o seguinte, o condomínio é algo novo na lei. Não, não é algo novo na lei. Ele já existia, o problema é que a administração veio para a relação civil e ele exigiu muito mais do relacional do que do procedimental. E aí nós caímos nessa situação hoje que nós estamos aí, né? Uma pandemia que acelerou processos econômicos, que modificou processos, relações econômicas, que modificou relações tecnológicas e que criou para nós um grande desafio de entender o que é esse organismo. A gente percebeu muito o condomínio pela pandemia, porque todo mundo foi para dentro do condomínio. E ele começou a gerar vida, relações nessa pandemia. E aí nós começamos a tentar olhar para esse condomínio de uma maneira diferente. E aí veio a questão, acho que a Moira, em toda essa argumentação dela, ela trouxe isso. Qual é a habilidade das administrações? E aí aqui eu junto a administração direta, que são os administradores, síndicos, conselheiros, né? Os conselhos e comissões que se criam ao lado dos auxiliares de administração, que são as nossas empresas imobiliárias que estão aí como parceiras no mercado. Como está a habilidade das administrações em liderar essas mudanças, as presentes, as que nós vivenciamos e que estamos vivendo nesses últimos 2 anos, e o que nós temos preparados para o futuro? Então, aí, eu acho que vem essa questão muito forte da ESG. Então, o que os síndicos precisam começar a entender, os administradores que estão nos ouvindo aqui, que estão ouvindo esse tema, e que vão levar isso como tema para dentro de casa, ou seja, vão levar para dentro da empresa, destacar lá na sua equipe 2 ou 3 que vão pensar sobre esse tema e elaborar um plano para apresentar e auxiliar os condomínios a praticarem esse modelo. Porque nada mais é a ESG do que a recomendação objetiva, ou seja, a gente traça um plano, a gente traça propósito, eu estou aqui, eu quero sair para esse ponto de cima, eu estou aqui, quero ir para esse ponto de baixo, eu estou aqui, eu quero ir daqui a 1 ano para esse ponto, daqui a 2 anos para esse ponto, ou seja, a gente vai alinhar interesses. E qual a finalidade da gente alinhar esses interesses? Preservar e otimizar o valor das relações sociais que estão ali dentro, do valor econômico do condomínio como um todo, a propriedade, a valorização do imóvel ali dentro, né? A valorização econômica dos nossos investimentos rotineiros no condomínio, as nossas despesas no condomínio e, principalmente, eu acho que o mais importante de tudo, preservar a governança. E o que é governança sobre esse aspecto? É preservar o que a gente constrói a cada nova gestão de síndicos. Porque, gente, não tem algo que mais seja destrutivo numa administração do que a gente, a cada nova administração, ter o ponto zero para iniciar.
Eu sempre digo, a gente tem um problema aqui no Rio Grande do Sul, nós somos o celeiro dos grãos do Brasil, pelo menos temos essa fama, né? Produzir o grão é aqui no Rio Grande do Sul, nossa fama é do agronegócio. E eu sempre digo que aqui, como o gaúcho é muito aguerrido, muito bravo, a gente tem uma ideia de um pensamento revolucionário constante. A gente nunca saiu da Revolução Farroupilha lá de 1835. A gente conseguiu lá fazer república, se separar do Brasil, em 1845 a gente volta, né, se reintegra ao Brasil, mas a gente nunca tirou o pensamento separatista da cabeça. E isso é algo que acontece em todos os âmbitos sociais, é uma questão cultural. Isso existe na família, isso existe na comunidade condominial, isso existe no bairro, isso existe na cidade, todo mundo é sempre com uma ideia revolucionária. Vocês sabem que aqui a gente nunca reelegeu um governador do estado. A ideia de continuismo aqui não existe. E eu acredito no continuismo, porque eu acho que iniciar algo do zero, você sempre tem uma necessidade de criar identidade. Então eu quero a minha identidade. As pessoas têm uma dificuldade imensa de trabalhar com o trabalho do outro, com aquilo que o outro está legando, né? Quando eu digo as boas práticas, elas devem ser replicadas para irem sendo aperfeiçoadas e não partir do zero. Então, na verdade, eu acho que, sob o ponto de vista da governança, o que a gente busca como otimização e valor também é isso, né? Ao longo prazo, a organização, ela sempre mantém uma linha e aquela linha só vai sendo aperfeiçoada, de modo que eu não volto para a estaca zero. Tá? Então, essa, na verdade, é a ideia do conceito de governança. É um instituto que nasceu para as grandes organizações, né? Então, quando a gente estava trabalhando com empresas, principalmente empresas nos setores, né, primário, no setor dos manufaturados. Então, quando a gente pega uma grande companhia, a ampliação dessa companhia, o planejamento estratégico de expansão, crescimento, maior penetração de mercado, abertura de mercado, né, presença da marca, valor da marca, ela vai precisar reunir esses conceitos para mostrar para a sociedade o seguinte, sociedade, vamos pegar um exemplo bem prático, arroz, tá? Eu, que sou da região do agronegócio, trabalho nessa área também, trabalho lá com commodities, não só na área do direito imobiliário, mas a minha família também tem uma outra atuação na área de grãos. Então, assim, o que a gente vê muito aqui? A gente trabalha com uma representação de uma grande marca aí de grãos, tá? E o que acontece? Essa marca, ela quer vender o seu grão. Mas como é que ela quer vender o seu grão no mercado? Ela diz o seguinte, olha, eu quero vender o meu grão. Ele é um grão maravilhoso. Primeiro, porque eu tenho uma consciência ambiental, eu beneficio esse grão e todo o resíduo do meu grão e toda a forma de beneficiamento do meu grão gera benefícios ambientais. Eu não degrado a natureza, eu uso a casca do meu grão para produção de energia, eu capacito o meu produtor, eu ensino ele a usar o menor número de agrotóxicos na lavoura, eu sou ecologicamente bacana, tá? Então eu sou uma empresa que ganha uma estrelinha. A minha equipe de trabalho, ela é uma equipe engajada. Todo mundo tem a ideia perfeita de trabalhar na nossa empresa, porque a gente faz capacitação, a gente dá qualificação e treinamento, a gente preserva os direitos trabalhistas, a gente tem programa de bonificação, a gente tem um programa claro do quadro de cargos e carreiras, enfim, eu sou uma empresa que na parte relacional sou ótima. Ademais, eu adoto escolas, creches, eu tenho um trabalho de extensão na sociedade, eu sou socialmente bacana. Governança, eu tenho regras claras dentro das minhas hierarquias de comando, né? Existe o papel claro do CEO, existe o papel claro dos meus conselheiros, dos meus gerentes de área, diretores, enfim, isso é ESG. Significa que eu sou uma empresa 3 estrelinhas, então comprem de mim, porque eu sou uma empresa que mereço estar com a minha marca presente aqui. Isso foi muito praticado pelas empresas que nos entregavam produtos, né? A indústria que nos entrega produto, e o varejo começou a adotar essa ideia também. E nós, no setor terciário, aqui no setor de prestação de serviços, a gente começou a ver a necessidade desse modelo também. Por quê? Principalmente a pandemia. A pandemia nos colocou dentro dos condomínios e a gente começou a ter a necessidade de organizar os condomínios e dizer para os condôminos, eu não sou
principalmente assim, um síndico, que só lá estou ganhando uma remuneração de síndico e não faço engajamento de funcionários, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento bacana com meus fornecedores, eu não tento conciliar os interesses e relações dos condôminos, eu não consigo trabalhar bem minha gestão de contas, eu não tenho um plano de gestão. Não, ele começou a atrair olhares, então ele teve que se preocupar com isso. Então, a verdade é que nós estamos trazendo uma estrutura de administração para dentro do nosso condomínio, das nossas empresas que vão auxiliar os condomínios a fazerem isso. Isso é muito positivo. Por quê? Porque isso vai fazer com que aquele ecossistema multidisciplinar que a Moira falou, condomínio precisa saber de contabilidade, de direito, de tecnologia, de inovação, tem todo um tratamento relacional, antropológico, pessoas se relacionando, entendendo as diferenças comportamentais. Então, nós temos que organizar isso. E essa multidisciplinariedade do ecossistema condomínio, quando bem estruturado, ele fica algo que a sociedade percebe. Eu passo por um condomínio e vejo grandes coisas bacanas acontecendo. Eu vejo o condomínio engajado numa campanha do bairro, e daqui a pouco aquele bairro se torna um destaque dentro da sociedade, e essa percepção é muito bacana para o nosso setor. Tá? Então, essa é a ideia de ESG. E aí a Moira nos diz também que é muito importante que a gente tenha dentro dos nossos condomínios uma visão muito clara dos nossos grandes blocos, né, de atuação. O que o condomínio tem? Será que o condomínio tem tudo isso que o ESG precisa? Tem muito mais. É uma questão apenas do condomínio adotar essa gestão de governança num plano bem básico, que eu posso pegar uma folha de caderno e traçar. Eu posso pegar uma folha de caderno e dizer o seguinte: eu, como condomínio, quero assumir o compromisso e a responsabilidade de rever todos os nossos processos aqui internamente. E como é que se estabelece os nossos processos? A gente começa com a eleição do síndico, com uma revisão constante das atribuições do síndico, de quais as atribuições do síndico que podem ser compartilhadas com membros de conselhos, com a criação de outros conselhos e comissões para facilitar e deixar aquela gestão mais qualificada, com maior número de pessoas envolvidas e cada uma fazendo a sua função dentro daquele coletivo, né? A gente pode estabelecer um engajamento de cada condômino com suas aptidões, com os seus interesses e com as suas necessidades, e tudo isso ainda com um grande olhar, né, das regras legais. Por quê? Porque ESG, dentro da ideia de governança, também é estar alinhado com uma questão de compliance, né, que se fala muito também no mundo corporativo. O que é o compliance? É a gestão de riscos. Olha, será que eu posso estabelecer aqui no meu condomínio uma gestão, por exemplo, eu estou trabalhando em inadimplência. A lei diz que a inadimplência do condômino exige uma ação de cobranças de cota condominial. Será que eu não posso olhar aquela ação de cobrança de cota condominial, que é uma obrigação que está lá no artigo 1336, no inciso 1º e no parágrafo 1º, que trata ali dos encargos decorrentes dessa mora, e criar um sistema diferente de recuperação desse passivo que está lá e que precisa voltar para a nossa conta, não me distanciando tanto da lei, mas criando métodos e alternativas para esse pagamento? Então, governança também é isso, é olhar o legal e tentar criar alternativas que se tornem mais fáceis e que se tornem mais também, que haja uma adesão maior da comunidade, né? Então, na prática, tudo isso é isso aqui. Né? Se a gente for olhar, governança condominial é isso aqui. Né? Quando eu estou falando de condomínio, de governar, fazer esse modelo ESG do condomínio, as duas maiores premissas é transparência na gestão e responsabilidade com o coletivo.
Quando eu tenho transparência de gestão e responsabilidade com o coletivo, naturalmente eu estou dando equidade entre quem administra e quem é administrado. Então, eu estou trabalhando um critério de igualdade, porque eu mostro as minhas práticas, eu tenho relatórios claros, eu tenho a demonstração clara do que está sendo feito e mais, eu faço tudo isso mostrando o benefício que vou gerar à comunidade. E isso se concretiza muito mais com controles internos e planejamento. Controles internos é o quê? É eu conseguir saber o seguinte, bem básico. Eu tenho controle de estoque de materiais que são usados no condomínio. Eu tenho controle de dados do condomínio, aí entram as regras que nós temos hoje muito faladas para condomínios e com o grande auxílio das empresas auxiliares de administração, que é a LGPD. Eu tenho um controle também de inadimplência, porque a gente sabe que condomínio precisa de dinheiro, então nós precisamos controlar as finanças do condomínio. Eu tenho planejamento. Quando eu faço controle, eu tenho planejamento, porque controlar algo é, acima de tudo, saber por que eu controlo, porque eu sempre controlo algo com o objetivo de chegar em algum lugar, né? Então, eu tenho que estabelecer, ao lado dos meus controles, os objetivos aos quais eu pretendo alcançar, e por que eu controlo tais e tais temáticas e tais áreas dentro do condomínio. Prestação de contas é outro ponto que também se conecta muito com governança, né, com ESG. E aí vem a grande questão da compliance também, que eu já falei na gestão de riscos, tá? Então, assim, condomínio pratica o que a Moira falou, a gente só precisa dar nomes, né, àquilo que a gente já faz. Então, quando a gente fala dessa temática ESG, está todo mundo pensando o seguinte, bom, vai ser um grande lançamento imobiliário que vai vir todo automatizado e ainda vai me entregar um pacote, ou até talvez um metaverso, um robô, que vai fazer esse tal de ESG. Não, gente, ESG existe na nossa casa, dentro da nossa casa, né? O ESG existe dentro do nosso condomínio muito antes dele ganhar esse nome ESG. Então, a gente só tem que entender o seguinte, eu só preciso estruturar adequadamente todos os atos que a administração faz, como eu sempre digo, colocando cada tema dentro do seu quadradinho, e você vai perceber, no condomínio pequeno ou no grande condomínio, no condomínio da década de 80, da década de 70, que está ainda, né, como organismo vivo até hoje, até os novos condomínios que saem todos automatizados. Todo mundo está fazendo ESG. A gente só precisa perceber o que realmente é a prática, né? O que a gente coloca em cada quadradinho. Por isso que eu gosto muito de fazer esse organograma aqui, que é para a gente poder entender, né? E fazer uma leitura do que eu faço na minha comunidade, para entender que eu já estou dentro do ESG. Eu só vou precisar ter clareza de fazer práticas que vinculem cada um desses temas à minha realidade e visualizar isso no meu dia a dia, que já está acontecendo. Então, aqui eu trago alguns exemplos, a Moira já colocou alguns exemplos, mas que eu tomei a liberdade, vou voltar uma tela aqui, para mostrar isso aqui para os nossos participantes. Então, por exemplo, aqui, ambiental, social e governança, eu dividi exatamente assim. Quando a gente está falando sobre uma análise de gestão ESG em matéria ambiental, quando a gente lá, síndico, senta para negociar com o fornecedor, a gente prima por entrega, por exemplo, vamos falar de sacos de lixo. Pô, eu vou contratar uma empresa que me fornece saco de lixo, que tem procedência no material decorrente de reciclagem, cuja produção se baseia na compra da matéria-prima de uma comunidade de catadores, que separa o material. Isso é ESG. Né? Então, assim, eu no meu condomínio negociei com o meu fornecedor um custo mais baixo, mas eu também, além de ter um custo mais baixo, tenho um produto que tem um papel dentro dos conceitos ambientais de sustentabilidade.
né? Muitas comunidades hoje, o próprio setor imobiliário, está extremamente preocupado com o uso racional dos recursos naturais e a preservação. Veja, o Secov, eu até recebi um material que o Secov deve estar fazendo, acho que nas próximas semanas, né, Secov São Paulo, um ciclo de palestras sobre energias renováveis, com muitas linhas de financiamento de crédito para instalação de sistemas de energia renovável nos condomínios. Então, isso já está praticando a ESG, lá na bolinha do ambiental. Outra questão importante, nós fizemos muito nos condomínios e a gente não percebe que a logística reversa. O que é a logística reversa para o mundo da indústria, né? É, por exemplo, a campanha da caixinha do leite, é a campanha das tampinhas, é a campanha dos potinhos plásticos, do iogurte, né? Querem ver quem faz bastante política reversa? Essas grandes marcas, Natura, Avon, muitas vezes eu acho que o que tem mais política reversa e que é bonito da gente carregar o lixo de volta é a Nespresso. A Nespresso nos entrega uma sacolinha linda na loja, a gente junta a cápsula da Nespresso e leva feliz na loja da Nespresso e tem orgulho de depositar naquele depósito de cápsulas, né? As cápsulas que foram usadas na nossa casa. Isso é política reversa. O condomínio faz muito isso quando estabelece essas campanhas da latinha, da caixinha do leite, da tampinha. Isso é política reversa. Nós já estamos praticando a bolinha lá do ambiental. No social, né? Então, além dessa sinergia, porque eu acho que a questão da sinergia dos fornecedores, e aí fornecedores é os prestadores de serviço também, a equipe da limpeza, a equipe de portaria, né? É aquelas parcerias que a gente estabelece muitas vezes trazendo profissionais parceiros de academia, práticas de recreação, alguns esportes coletivos, isso tudo faz parte do social. Treinamento e qualificação permanente dos funcionários e de todos os demais envolvidos na cadeia do condomínio. Isso é ESG e nós estamos cumprindo com o social. Políticas inclusivas. Então, quando a gente está lá dando um olhar para a acessibilidade, a gente está fazendo social, a gente tem política inclusiva, né? Quando a gente cria lá um balcão para poder fazer conciliação de relacionamentos, que acontece, né? Às vezes até balcões para poder criar alternativas. Eu conheci um condomínio aqui no Rio Grande do Sul, que eles tinham um balcão de atendimento para auxiliar aos condôminos a organização de finanças. Por quê? Por que é importante educação financeira para o condômino? Porque ele vai pagar a cota condominial. Às vezes ele não está pagando a cota condominial porque ele não enxerga. A gente fala muito isso lá no escritório. O nosso cliente, às vezes, o condômino que está com uma dívida inadimplente, às vezes ele não tem clareza de como sair da dificuldade financeira. Então, às vezes, ele precisa de uma educação financeira, de um aporte. Então, a gente tem lá uma forma de conciliação, né? A tecnologia hoje auxilia muito isso, através de acertos diretos, de fazer acordos diretos em aplicativos, né? A obtenção do próprio boleto, muitas vezes, no site, é uma forma do social, da gente poder estar dando alternativas de inclusão para aquela pessoa, né? Gestão de relacionamentos, como eu falei, em todos os níveis, né? Cuidando sempre, fazendo campanhas. A Moura vai mostrar um vídeo aí de engajamento, né, da comunidade, com inúmeras campanhas. A campanha pode ser interna, ou pode ser do bairro, da pracinha do bairro, enfim, eu acho que isso nós já praticamos também. E aí chegamos na bolinha da governança propriamente dita, né? E aí a governança, eu sempre digo o seguinte: nós, advogados, esse movimento, essa forma como o mercado imobiliário está se organizando, eu comentava isso ontem, eu tive um cafezinho com o presidente do Secov do Rio Grande do Sul, que o doutor Riad já deve ter estreitado, o Adilson também, que é o doutor Moacir, né? A Moira conhece bem ele. O doutor Moacir é um querido, um homem de mercado, um homem, enfim, uma pessoa com aquela tranquilidade dele, uma visão maravilhosa, além de ser um apreciador de filmes como ninguém, né? Quer conhecer a cinematografia mundial, conversa com o doutor Moacir, né? E ontem eu sentada com o doutor Moacir tomando um café lá no Secov, nós ainda comentávamos, vocês já pensaram que as imobiliárias, elas nasceram dos escritórios de advocacia, né? Primeiro,
havia um escritório de advocacia que recebia demandas do seu cliente para uma compra e venda, depois para fazer um contrato de aluguel, depois para revisar o contrato do aluguel. E aí, esse movimento foi se fazendo muitas vezes, muitas imobiliárias nasceram de escritórios de advocacia. Então, nós, advogados, tivemos sempre um protagonismo muito grande no mercado imobiliário, né? A raiz de muitas empresas tradicionais nasceu a partir dos advogados, né? Que eram e se tornaram, enfim, ali os administradores. Então, nós ficamos muito engajados nisso, né? A própria Moira. A Moira, hoje, ela está super engajada no processo de gestão, mas a Moira, né, a gente já falava, a gente teve um momento que só falava de direito, né, Moira? Só de direito imobiliário. Ela no escritório dela, né, atendendo a Lelo, mas muito mais jurídica do que gestão. Eu já estava mais ou menos nos dois mundos, porque eu nasci no gestão, depois que eu virei advogada. Primeiro eu administrei, depois eu virei advogada, e hoje eu estou nos dois mundos, né? E confesso para vocês que sou muito mais apaixonada pelo mundo da gestão que pelo mundo do direito, porque eu acho que o direito nos engessa às vezes, né? Mas o que eu quero dizer a vocês aqui é que nós, advogados, a gente foi perdendo um pouco desse viés. O mundo exigiu que a gente não levasse para as nossas relações tanto o ponto do direito e trouxesse muito mais o ponto da conciliação, né? Porque se a gente for pensar o ponto do direito, ele é conflitivo, e a gente desemboca na justiça, né? A gente desemboca no conflito. E quando a gente está falando em governança sobre esse prisma do ESG, nós estamos falando de um compliance, nós estamos falando de uma gestão de risco. Eu não nego o direito, eu nem posso, eu preciso seguir o olhar na lei, mas eu preciso ter a lei como minha aliada para me dar segurança e margem de trânsito, margem para transitar. Eu sempre falo isso quando eu estou nas turmas lá de pós-graduação, que a gente precisa entender que para o direito imobiliário ele progredir, como tantas outras áreas, e o direito imobiliário auxiliar os negócios e a cadeia econômica imobiliária a crescer e a manter os seus positivos números e alavancando as cidades, ele precisa se estabelecer como margem entre uma via, a margem da direita e a margem da esquerda, mas o meio, ele tem que me permitir transitar, né? Se o direito me fechar, me dê somente uma possibilidade, ou eu estou na direita ou eu estou na esquerda, não. O direito, para nós, principalmente a gente que tem um caráter econômico de grandes negócios, ele precisa vir como margem de segurança, a margem da direita e a margem da esquerda. E aí eu digo para os meus pares, né? Pelo meio você transita. Você me consulta para ver como você pode transitar. Agora, se eu chegar e disser assim, não, você só tem alternativa da direita ou da esquerda, isso não vai servir para o mundo, nem para o mundo do direito imobiliário, para as operações econômicas imobiliárias, e muito menos para qualquer nível de mundo. Se eu ir para as corporações que trabalham lá no agronegócio, como é outra experiência que eu tenho aqui, gente, se eu não tiver margem e um espaço para liberdade de trânsito de operações, principalmente operações negociais, não vai funcionar nesse mundo. Um mundo que transita rapidamente para transformações e fluência de negócios, né? Então, dentro da governança, além de eu ter as atividades e funções da gestão de condomínio, do organograma de funções dentro do condomínio, que é aquele organograma assembleia, síndico e conselhos, eu tenho que ter um compliance, a gestão de risco, e aí sim o advogado, ele continua tendo protagonismo, né? Então, muitos advogados estão muito resistentes às mudanças do direito imobiliário, tenho vários colegas que estão muito preocupados com esses nossos avanços, com o meu pensamento e o da Moira, principalmente, né, Moira, que o pessoal acha que a gente está moderna demais, vocês estão querendo pensar rápido demais, vocês estão querendo mudar as coisas rápidas demais. E eu ainda falava para o doutor Moacir ontem lá no Secov, digo, não é que a gente quer mudar nada demais, é que a gente entende que nós não podemos, como um segmento de extrema relevância, com uma participação expressiva no PIB econômico desse país, das cidades, né, e dos estados, nós precisamos ter entregas mais rápidas e soluções mais ágeis e mais sustentáveis.
né? Então, para isso, o direito ele tem que vir favorecendo como um orientador, como um basilador da direita e da esquerda, mas me permita transitar pelo meio da forma que se fique mais adequada a cada uma, né, das partes que estiverem nessa relação. Então, de uma certa forma, nós estamos fazendo governança, sim, também, senhores síndicos e administradores que aqui nos ouvem, né? E aí, claro, dentro do mundo de tantas transformações, nós temos que ter planos de gestão. E talvez nós temos que pegar o papelzinho e estabelecer um plano de gestão muito básico. Onde eu estou, o que eu pretendo fazer nessa gestão, o que eu preciso para fazer isso e em quanto tempo eu vou fazer isso, né? Isso é um plano de gestão. Revisa constantemente esse plano, adota alguns mecanismos de verificar se eu estou conseguindo alcançar estes propósitos e não dando certo, revisa a rota e vamos de novo, né? Tudo isso sempre, né, pessoal, com muita transparência, com muita integração de todos os operadores. E como mensagem final, assim, dentro desse tema que é tão apaixonante, né, eu digo que compreender ESG, né, é entender o papel econômico que hoje o condomínio tem nesse ecossistema de relacionamentos multidisciplinares e na sua finalidade maior, de ser o meu repositório, né, de energias, porque a nossa casa, quando a gente volta, né, e se recapacita para enfrentar as nossas relações, então nós temos que entender essa finalidade do condomínio, ou às vezes é onde eu exerço a minha atividade laborativa, que é capaz de me dar todos os meus suprimentos, né, e me progredir para que eu possa estar na vida, então a gente tem que entender tudo isso, né? E eu digo sempre que a vida, ela exige uma direção, né? Ela exige um sentido, né? E tudo se move e se opera por um fim e para um propósito. E aí eu sempre digo, como é que nós vamos alcançar esses objetivos? Quais as estratégias que eu posso usar para alcançar esses objetivos, né? Eu preciso ter também um roteiro a seguir, que são os nossos processos, né? Que eu estabeleço para isso. E esse processo todo, ele tem que percorrer os seus caminhos, os seus meios e alcançar um resultado, né? E tudo isso vai sempre transitar pelo relacional, pelo financeiro e principalmente pela responsabilidade, né? Com todos que estão diretamente e indiretamente envolvidos nessa cadeia, né? E, na verdade, o ESG é isso, é esse sentido de responsabilidade, e por isso que eu coloquei esses anéis interligados, porque é cada um no seu segmento específico, mas todos se relacionando para um fim e um objetivo maior. Tá? Então, essa era a minha ideia, assim, sobre tudo isso, as minhas percepções, né, que eu tenho sobre tudo isso, dentro dessa nossa temática aqui, que é apaixonante no condomínio também. Obrigado, Cristiane, sempre prazer imenso ouvi-la, e gosto muito desses eventos em que nós temos esses sotaques diferentes. Regionalização. Né? Pois é, muito gostoso ouvir as experiências, né, de quem, pelo menos fisicamente, está tão distante aqui da nossa realidade, mas ao mesmo tempo nós todos passamos e vivemos as mesmas situações nesse nosso dia a dia. Quero voltar aqui com a Moira. A Moira disse que queria passar um vídeo, queria ainda deixar mais uma mensagem. Então, Moira, vou voltar com você para depois a gente abrir aqui para as perguntas que já estão chegando para nós. É uma delícia ouvir a Cristiane falar, né? Eu passaria aqui à noite, eu falo, quando a gente está junto, é preocupante, Adilson, porque a gente começa e se deixar, a gente fica o dia inteiro. Eu vou passar 2 vídeos bem curtinhos, mas muito para a gente poder ilustrar como é fácil, como é possível e o que a gente tem feito nesse segmento, né? Eu falo assim, eu falei na minha fala, e a Cris depois fez toda a construção teórica da questão, né? Mas para a gente identificar aonde a gente pode atuar, a gente precisa olhar quem são os stakeholders, né? Não só o condomínio e os condôminos, mas olhar tudo que está no entorno. Então, os colaboradores dos condomínios, os colaboradores das administradoras, os próprios fornecedores, a Cris tocou em tudo isso aqui.
E olhando esses stakeholders, a gente encontra oportunidade de atuação em termos de ESG em relação a tudo isso, né? Essa coisa da aderência é bem importante e eu queria enfatizar. E aí, vou trazer os videozinhos para que a gente possa ilustrar. Vou compartilhar aqui a minha tela, vamos ver. A gente ensaiou antes, né? Vamos ver se funciona tudo direitinho. Eu quero primeiro... Eu queria passar primeiro um outro, que é esse aqui. Porque esse aqui, ele mostra bem... Eu vou ter que parar de compartilhar para poder compartilhar o som, peraí. Esse aqui, ele mostra bem o que é possível fazer com algo que já existe. Aqui eu vou mostrar para vocês um condomínio que a nossa empresa administra lá em Carapicuíba, um condomínio grande, com 5 torres, já existente, um solo, o térreo do condomínio é todo de estacionamento, as crianças não têm espaço para brincar, porque ele foi pensado, esses condomínios mais simples, onde se economizou e não se fez as garagens, então o térreo ele é ocupado pelos carros e não pelas crianças. E aí a gente olhou para este lugar e falou assim, puxa, vamos testar aqui as coisas que a gente tem pensado, vamos ver se funciona. Aí eu quero compartilhar com vocês. Aqui é o Feirão Condo Verde, né? O Feirão do Condomínio Verde. Essa festa mesmo para criar essa cultura, né? Para plantar essa semente dessa mentalidade. Foi muito gostoso de ver a alegria das crianças de mexer com a terra, de conhecer as plantas, um interesse imenso e a sensação de que a gente plantou muitas sementes importantes aqui. É no cotidiano que a coisa muda, né? Então, aquela coisa antes de botar a sua casca de banana no lixo, né? Tipo, pare 5 segundos, né? Para pensar, né? Na viagem que essa casca de banana vai fazer pela cidade, né? Muitas vezes aquilo que ela mais precisa está do lado da porta dela na coletividade, né? Por exemplo, eu queria comprar um sapato para festa, né? E aí eu procurei numa grande rede de loja de sapato e aí ia entregar com 10 dias. De repente, minha vizinha da torre ao lado, ela trabalha com sapatos da mesma marca e me entregou na porta no mesmo dia. Então, acho que é essa mentalidade, né? De entender como uma decisão cotidiana é o campo mesmo onde as coisas podem mudar. E aí tem mais um vídeo que eu acho extremamente interessante, e eu vou compartilhar com vocês também, porque nele a gente tem a fala do Caio Vassão. O Caio Vassão é uma pessoa que ajudou muito a gente pensar sobre essas coisas, ele pensa a cidade a partir das pessoas, foi ele que incutiu essa ideia maluca na gente de pensar a cidade a partir das pessoas e não mais a partir dos prédios, essa construção toda que é fantástica, assim. Então, eu vou compartilhar aqui só, mas esse é um vídeo também curtinho, que tem um conteúdo muito legal. Opa, peraí. Fechou a guia, espera só um pouquinho, fui fechar o outro e fechei a guia. Agora vou compartilhar. Puxar.
Como é que se dão essas relações de vizinhança, de construção de comunidades, e qual que é o impacto dessa forma de vida na cidade? Voltar a fazer existir na cidade o senso de comunidade, o senso de pertencimento a uma coletividade maior do que você, a família, os amigos, ou seja, tem algo mais acontecendo na cidade. Eu vejo o Lab como essa maquininha social que você pluga em organizações grandes, né, para tentar ir abrindo campo. São batedores, né, como se fosse numa florestona, assim, você manda aquelas pessoas na frente que vão ali abrindo a trilha, né. A gente também quer ser percebido pela comunidade, pelos moradores que residem nesse edifício, como uma empresa que consegue influenciar a sua forma de conviver com seus vizinhos, nos bairros em que estão inseridos, com o comércio local. E a proposta do Lelo Lab é construir isso a partir da própria comunidade, ou seja, entender o que se passa dentro do contexto e ver como, a partir desse contexto real, verdadeiro ali, que existe de fato, construir outras formas de vizinhança. Como é que você cria a vizinhança saudável, a vizinhança positiva, que é o começo de uma cidade melhor, de uma convivência mais harmônica e da qualificação da vida na cidade, que a gente acha que pode e deve ser considerada. A gente tinha uma diretriz muito forte, que era pensar a cidade para as pessoas, né? E a gente agora pivotou completamente o laboratório no último ano, pensando muito em cidades são pessoas, né? A gente está aqui, a gente que está vivendo, que está construindo, que está se relacionando com a cidade. A ideia desse laboratório é justamente pensar soluções, prototipar soluções, né, que considerem a cidade e especialmente as pessoas, né? E aí a gente montou um time de antropólogos para reunir conhecimento sobre esse contexto, essas relações, o que acontece de fato na vida de um condomínio. Essas micro-interações, essas realidades que a gente vê no cotidiano de um recorte específico, a gente depois num trabalho de cruzamento com bibliografia, com outros artigos, outras teses, outros trabalhos de outras pessoas, a gente consegue abstrair um pouco e construir conceitos mais amplos. A gente está percebendo que o condomínio está dentro de um bairro, só que esse bairro não é aquele delimitado pela prefeitura. A vizinhança não é uma cópia exata desse bairro que a gente tem na cabeça. Tem muita gente que fala, eu moro em Pinheiros, não está falando da delimitação que a prefeitura faz de Pinheiros, está falando da vida dele em Pinheiros, que transborda certamente para a Vila Madalena, transporta para o Butantã, transborda para a região norte, se ele frequenta outras regiões da cidade. A pesquisa entra, atravessa e deixa um vácuo, e é desse vácuo que as oportunidades estão com pontinhas para a gente ver como que a gente pode construir a partir disso. E um aspecto interessante desses dados é que a gente pode torná-los úteis para o cidadão, não só para as empresas que já utilizam esses dados para criar novos produtos, novos serviços, atender as pessoas nas suas demandas, como também fazer o cidadão entender melhor ele mesmo, onde é que eu estou, por onde eu ando, como é que eu gasto meu dinheiro, quem que convive comigo no bairro. Nessa conexão entre o famoso Big Data ou Data Mining com os trabalhos etnográficos, essa parceria tende a ser muito interessante, dá resultados muito legais. Aqui é onde a gente está desenhando o futuro, né? A gente está desenhando o futuro e aos poucos esse futuro está se encontrando aqui com esse presente. Bom, gente, eu queria dividir um pouquinho com vocês, porque é um conteúdo tão bacana, tem bastante coisa lá. A Cris deu um exemplo aqui dos advogados, né? Uma das imersões que nós fizemos lá, um teste, a gente começou a pensar, se os condomínios usassem as áreas ociosas um dos outros, se fosse um advogado mais tradicional, eu ia falar, gente, precisamos fazer uma assembleia para ver se pode, se não pode. A gente fez um combinado mesmo com os síndicos e fizemos um dia de oficinas lá em Pinheiros, em 5, 6 prédios que a gente administrava muito próximos um do outro, onde tiveram aulas de culinária, ocupamos os espaços ociosos. Teve aula de culinária, de dança, de salão, de massagem, teve milhares de oficinas, cursos de fotografia, durante uma tarde carimbava o passaporte e tal.
os condôminos ficaram super felizes de receber uns aos outros, de conhecer a vizinhança. Isso é muito legal, porque isso faz com que você ter relações de confiança, e relações de confiança são base para você criar esse senso de comunidade, de pertencimento, e para a gente ter esse impacto positivo mesmo nessas relações. Isso é de uma potência incrível, assim. E é sempre assim, é teste, né? Porque ainda é um lab, é prototipando, né? A gente está olhando, vendo como é que a gente pode construir isso para, num futuro, de poder escalar, né? Fazer isso em larga escala, mas é muito legal de ver. As práticas. Assim, contribuindo um pouquinho, a gente antagoniza muito a vida, né? E eu acho que o antagonismo, ele nos dá uma incapacidade de resiliência em momentos de dificuldade. Então, se a gente for verificar, quando todos os condôminos foram obrigados a conviver diuturnamente por um longo período agora, que foi o período que a gente teve que ficar aí 2 anos enfrentando essa pandemia, o antagonismo, ele foi difícil de ser superado em algumas comunidades. Então, eu acho que a grande prova que o antagonismo, ele, além de ele criar barreiras de distância, ele impede o progresso de uma comunidade. Então, quando uma comunidade consegue se relacionar dessa forma, é evidente que ninguém vai criar o conflito, porque aquela área está sendo utilizada de uma maneira diferente da que talvez ela tenha sido preconizada ou idealizada. E com isso a comunidade ganha. Ela ganha atividade de entretenimento, às vezes ela cria até uma atividade econômica que contribui para algumas famílias que estão enfrentando dificuldade, e isso reverte para o condomínio. Então, é esse olhar sobre a vida, e que a gente fica muito assim, vocês estão muito nessa ideia do abraçar a árvore, né? Porque, trocando em miúdos, a gente não está abraçando a árvore, está abraçando os condôminos, né? Mas não é isso. Ou às vezes, alguns pensam que a gente está fazendo demagogia empresarial, ou seja, tua empresa quer ser uma empresa vista como aquela que só faz campanhas, né? Como é que é, de caridade? Não é isso. A gente ter um pensamento engajado. E o mundo está assim. Se a gente não tivesse se engajado, a gente não tinha saído do que a gente viveu. E eu acho que isso nos deixa o legado. Nos deixa o legado e a gente aperfeiçoa, a gente deixa mais, dá uma sinergia melhor para a vida como um todo. E o nosso país precisa disso, porque a gente tem, assim, uma diversidade cultural, uma diversidade de estados, uma diversidade econômica nas capacidades econômicas de cada cidade, de cada estado. Então, se a gente não se agrupar nos nossos microsistemas e tentar criar as nossas alternativas ali, nós vamos levar muito tempo para alcançar para ter alguns avanços. Então, isso é extremamente importante ser pensado. Esse é o meu posicionamento, né? Doutoras Moira, doutora Cristiane, vocês são maravilhosas. Pena que nós não temos a noite inteira para a gente ficar aqui ouvindo e conversando com vocês. Mas já aproveito para transmitir aqui, que está no chat, os parabéns a vocês duas pela exposição. Nosso colega aqui, doutor Erlon Junqueira, da Shedalgos NP, aqui da Administração de Condomínios aqui de Bauru, diz que vocês falam muito bem e eu concordo plenamente, Erlon. Também aproveito, Cristiane, e vou passar para você a pergunta do Sandro, né? Ele diz aqui que ele atua na GMPSA, Gestora de Ativos Imobiliários Corporativos, e ele pergunta o seguinte: estas ações seriam focadas apenas em condomínios residenciais ou em condomínios comerciais também seriam úteis, como diz ele? Eu acho extremamente importante a prática em condomínios comerciais. Até porque, assim, os condomínios comerciais, eles estão passando por uma grande revolução de finalidade, né, Moira? A Moira pode contribuir. Nós estamos deixando de ter aquele modelo. Tem um outro tema que é muito, muito bacana e que talvez fique até como sugestão aí para o Secov Regional Bauru trazer como debate, que é o retrofit, né, para o condomínio. Quando a gente pensa em retrofit no condomínio, a gente está pensando justamente um condomínio comercial, que ele não é só a mudança, quando a gente pensa em retrofit, a gente pensa em reforma de fachada, né? Isso é o que nós tínhamos lá antes da pandemia. Hoje, quando nós pensamos em retrofit, é a gente mudar um pouquinho a destinação e o modo de ocupação daquele condomínio, adaptando à realidade econômica, que muitas vezes não é só a realidade econômica do condômino,
ou do próprio prédio, mas é a realidade econômica do bairro. Vocês querem ver uma situação... Vocês aí em São Paulo estão passando pelo retrofit na região central, na capital, né? Nós aqui em Porto Alegre, a gente tem uma área que era uma área totalmente industrial, que era, inclusive, ela era considerada o quarto distrito, porque era o quarto distrito industrial da região ali da capital de Porto Alegre. Aquela região está toda modificada, porque os prédios que eram prédios destinados para ser escritórios de indústrias que estavam na década de 40 e 50 naquela região, passaram por um grande retrofit. E hoje está se tornando um grande polo de inovação da cidade, de modo que alguns condomínios foram todos replanejados na sua estrutura física para abrigar hubs de negócios, enfim, fazer novas plantas de ocupação com toda uma nova roupagem de ocupação e de finalidade. Então, eu acho, a Moira pode contribuir, eu acho que esse momento de inovação, de disruptivo dessa forma de utilização do nosso mobiliário urbano, cai muito bem para os condomínios comerciais também, né, Moira? Sem dúvida nenhuma, todas as práticas, aliás, muitas das práticas, inclusive que você tocou, da compra dos materiais, dos fornecedores, da formação e educação dos colaboradores, a gente tem grandes oportunidades nos condomínios e nos comerciais, idem, inclusive em relação às próprias empresas. E sem dúvida nenhuma, o retrofit é um tema que a gente precisa abordar. Os dois movimentos grandes que estão acontecendo, tanto aqui, eu falo assim, a gente tem que começar a pensar a cidade de um jeito diferente, né? A gente está falando hoje muito aqui sobre cidade. E quando a gente pensa, por exemplo, aqui numa cidade como São Paulo, a gente tem um centro da cidade que precisa ser revisto. A gente precisa ter uma ocupação melhor do nosso centro. Em muitas outras metrópoles ao redor do mundo, o centro da cidade é o lugar mais valorizado da cidade, né? E é que nosso centro da cidade talvez perdeu algum valor por questões nossas que a gente precisa resolver. E mais do que isso, ali a gente tem a oportunidade de trazer a população que hoje mora nas franjas da cidade, que às vezes tem que se locomover por horas e horas, e isso faz com que elas percam muita qualidade de vida, para o centro das cidades, com a reocupação, com o retrofit, usando as estruturas legadas, aquilo que a gente já tem hoje na cidade construído. Então, de fato, esse é um tema importantíssimo, dá para fazer, Adilson, de verdade, uma conversa só sobre isso, e é um movimento que tem que ser pensado, que tem que ser colocado, e a gente tem que trazer essas... Eu falo assim, o morar, a dimensão do morar mudou, a ocupação dos condomínios mudou, hoje está um pouco misturado, né? Os condomínios residenciais aqui, por exemplo, hoje nós estamos aqui fazendo essa live das residências, algumas, né? Algumas pessoas. A gente mudou, os condomínios residenciais, eles têm uma ocupação hoje até para exercício da profissão das pessoas, por conta da pandemia a gente aprendeu a fazer isso muito bem, e os comerciais, eles estão tendo a sua ocupação repensada. Hoje, quando a gente pensa nas sedes das empresas, elas têm que ter um ar, né? Elas têm que servir de experiência para os colaboradores, em termos de boa experiência para que eles trabalhem nos locais, para que eles se alimentem, para que eles usem a estrutura de um jeito muito diferente, mas também para os clientes, né? As imobiliárias, as administradoras já estão pensando nas suas sedes, não mais só para o exercício do trabalho, porque esse home office, o híbrido veio para ficar, mas também como momento de experiência, seja para colaboradores, seja para... Isso tem implicações em governança. Então, assim, a gente tem tema aí para falar da governança neste aspecto, tem tema para falar a noite inteira, viu, Adilson? E retrofit, inclusive, Moira, Bauru, já carece mesmo da gente discutir isso. Muitas regiões, muitos prédios, temos muitas situações aqui em Bauru que já merecem. A gente está cuidando sobre análise de retrofit. Moira e Cristiane, nosso tempo está se esvaindo, mas eu quero fazer aqui uma pergunta, emendando com a pergunta do nosso colega, Dr. Marcos Rios, que está sempre presente nos nossos eventos. Agradeço, Dr. Marcos, um grande colaborador do Secov, da Ordem, e ele faz uma pergunta e eu vou lhe passar uma anterior, Moira, para que você possa responder de uma vez só. Como que o síndico... Como que ele, na prática, os síndicos que estão nos assistindo, que vão nos assistir na gravação que ficará aqui no YouTube,
como que os síndicos convencem os condôminos na prática de que ele precisa investir tempo, energia e dinheiro nas práticas de ESG, e se o síndico resolver não agir, aí na pergunta do Dr. Marcos Rios, que providências o condômino deve adotar nessa ausência do síndico em adotar as práticas de ESG? Então, é sempre sobre... Se eu tivesse que resumir as duas respostas, numa palavra, eu ia falar sobre comunicação. Eu falo, durante a pandemia, né, Adilson, a gente teve que trabalhar muito a comunicação nos condomínios, porque ali a gente teve que criar regras, como a Cristiane colocou. A gente viveu um momento ali que ninguém sabia exatamente como agir, as regras mudavam a todo momento, não dava tempo de convocar a assembleia para isso, porque se fosse um outro advogado, ia falar, convoca a assembleia, o condômino pode convocar a assembleia, essa é a resposta padrão, né, da lei, o condômino pode convocar uma assembleia para essa finalidade, reunir, enfim, essa é a resposta padrão que um advogado dá, mas eu acho que é mais do que isso, porque aqui a gente tem que prezar por essa questão do pertencimento, por essa construção colaborativa. E essa construção colaborativa, né, para que seja daquela microsociedade que habita naquele condomínio, precisa ser pensada e discutida naquele grupo, tem que vir daquele grupo de uma maneira colaborativa. Então, eu diria que comunicação. E comunicação não violenta, né? Porque quando a gente fala de condomínio, aliás, um outro tema é comunicação não violenta. Gente, a gente não precisa se comportar no grupo do WhatsApp do condomínio ou em ou um método que esse condomínio usa para se falar de uma maneira agressiva, como se tivesse polos, né? Como a Cristiane colocou, como polos antagônicos, né? Um movimento antagonista, né? A gente pode trabalhar a comunicação e a construção desta nova realidade tão desejável de uma maneira colaborativa e não violenta, né? A gente precisa fazer o exercício, fazer uso desse tipo de estratégia, né, de construção. Então, eu de maneira nenhuma daria uma resposta para convocar, a resposta da lei eu tiraria para produzir esse resultado do tema, que é a pergunta que foi colocada. Eu construiria isso de uma maneira muito mais amigável, muito mais empática, mostrando realidades de outro. Pega o condomínio, esses vídeos que eu trouxe, eles estão todos no canal do YouTube. Coloca um vídeo desse mostra práticas de outros condomínios, coisas da vizinhança que tem funcionado muito bem, né? E por quê? Porque quando a gente mostra pelo exemplo, as pessoas querem seguir. A história da horta, a gente fez um sucesso. Essa horta está sendo produzida lá pela Loa Terra, que é uma startup, uma pequena startup que foi acelerada. Eles não estão conseguindo atender os pedidos do volume de demandas. E é muito interessante, porque quando as crianças ou os adultos, e isso, horta é uma coisa que reúne jovens adultos, a gente viu o que aconteceu em Nova York, lá no High Line, que tem as hortas, aquilo fez com que aquele pedaço da cidade mudasse, né? E regenerou um tecido urbano em Nova York em volta de uma ponte antiga onde se fez uma horta e um parque em cima. Né? Então, é possível, é real, isso existe. E a horta ela é muito interessante porque ela reúne gente de todas as idades, cada um pela sua razão. Então, tem o fitness que quer comer a coisa sem agrotóxico, tem a criança que quer plantar, tem o idoso que adora a horta e tem essa memória afetiva. Isso tudo isso tece relações importantes, assim. E nessa coisa da horta, a pessoa depositava o sonho dela no fundo, né? Então, você plantava o seu sonho, você escrevia no papelzinho o seu sonho, punha embaixo da muda e põe a muda em cima. Então, isso para as crianças tem uma magia, uma potência, isso transforma vidas de verdade. Assim, elas acreditam naquilo, elas colocam aquilo como um propósito. Então, eu acho que é sobre isso. Vozes, né? Tem que... E é pequeno, é fácil. Dá para fazer em qualquer canteiro que tenha no condomínio, né? Esse condomínio... Tem condomínios que não tem a área verde, dá para fazer no vaso. Então, assim, não tem dificuldade, né? É possível. Só requer ideias, né? Só requer ideias, só requer... É o plano que a Cris falou tão bem.
Começa pequeno, pensa em poucas coisas, não precisa fazer uma matriz de materialidade, uma coisa muito sofisticada, assumir compromissos de médio e longo prazo, porque quando a gente fala em ESG mesmo, tem toda uma técnica para fazer, não é sobre isso. Se a gente começar pequeno, quero sair deste ponto e ir àquele ponto, que é o que a Cris colocou, pronto, já é uma primeira iniciativa. Toda grande caminhada começa com pequenos passos, né? Doutoras, para a gente finalizar, Cristiane, vou lhe fazer uma pergunta para você, jogo rápido, e a gente já caminha aqui para o nosso encerramento, porque nós já estamos com o nosso tempo realmente estourado. Já há certificações? Como isso tem acontecido? Precisa se contratar empresas? São plataformas? Até onde em que nível já estamos e onde o síndico que está nos assistindo pode buscar essas informações? Existe o Instituto Brasileiro de Governança, tá? Inclusive naquele material que eu projetei, que eu posso até disponibilizar. Bom, vai ficar no vídeo, né, que estava aparecendo, inclusive eu coloco como referência o Instituto Brasileiro de Governança. Então, ali a gente encontra todo o processo e como a gente estabelece esse modelo de implantação, que como a Moira falou, o desenho, né, planificar a matriz de um ESG, ela vai se encaminhando para depois a empresa ser reconhecida como uma empresa de práticas de governança, ela vai estar vinculada ao Instituto Brasileiro de Governanças, mas o que a gente vem trazendo, por enquanto, para os nossos condomínios, é algo, né, Moira, mais simples, é um pensar mais doméstico, mas já nos encaminhando para um processo macro que vai acontecer a partir, nós somos a geração que começou a pensar isso. E as gerações que vão concretizar e certificar isso, talvez, porque eu vou precisar ser um condomínio com ESG, eu vou ter que ter assistência de uma empresa auxiliar de administração que seja certificada como ESG, isso vai demorar, e não é nem isso, e não é sobre isso, né, Moira, que nós estamos falando. A gente está falando que a gente, primeiramente, identifique o que a gente já faz, e vá aprimorando e implementando a cultura. Porque se eu complemento a resposta da Moira dizendo o seguinte, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, assim, não adianta eu e a Moira falarmos, um síndico pegar esse discurso lá, falar. Não, gente, são pequenas ações que nós vamos implantando que vão nos dar identidade para aquilo. E não vai ser de um dia para o outro. E isso tem várias implicações. Mas a gente pode começar a mudar esse espaço cultural, tá? Mas para quem realmente tem interesse na temática, eu recomendo a procurar o Instituto, a buscar recursos no Instituto Brasileiro de Governanças, que ali nós temos toda a diretriz de como a gente operacionaliza isso de uma forma técnica. Né, Moira? Eu acho que a Moira tem também alguma outra referência em relação... Mas acho que o Instituto é a nossa maior referência. Acho que o IBGC é a melhor... que é o Instituto é o IBGC, né? O site do IBGC é uma super referência também. A KPMG também tem marcadores, mas não tem ainda uma certificação... construída, assim, ainda mais no nosso campo, né? Tem as práticas, depois você tem que estabelecer... Porque você cria uma matriz de materialidade, você assume, se você for pensar na técnica mesmo do ESG, você cria uma matriz de materialidade, assume compromissos de curto, médio e longo prazo, e depois você tem que ter métrica para ver se esses compromissos foram atingidos e se eles continuam no mesmo volume. Então, isso tudo leva um tempo para ser construído e também para ser verificado no final. Por isso que é um pouco mais complexo e por isso aqui ainda não é essa ideia, a gente ainda não tem maturidade, isso está sendo construído para chegar nesse ponto. A gente não tem nem estrutura administrativa, né? Porque se a gente for pensar, eu até vou sugerir para quem tem interesse em olhar a aplicação mesmo do ESG numa grande estrutura organizacional, vocês conhecem a Camil, que é uma empresa de grãos, né, que beneficia grãos, é gaúcha, né? Hoje ela lidera o ranking nacional de
de grãos no Brasil, ela é detentora de marcas importantes como a União. Então, a Camil, ela tem ESG e ela é reconhecida dentro desse segmento e da categoria que ela trabalha como uma empresa preocupada e com implantação de ESG. Se a gente entra, ela tem inclusive um departamento com diretoria de ESG, e lá ela explica toda a forma de implantação. Na verdade, acaba sendo um reconhecimento de empresa sustentável no âmbito das suas operações e de quem, dos seus players, né, dos stakeholders que estão, né, com ela, para que ela realmente seja uma empresa confiável no mercado. Isso dá para ela posicionamento de mercado e, principalmente, uma empresa, como ela é uma empresa que tem IPO, ela opera na bolsa, ela é uma empresa confiável porque ela tem toda uma preocupação com esse ecossistema como um todo. É bem interessante olhar, e é um dado público, se entrar na empresa você vai encontrar lá todos os relatórios de ESG para a gente poder entender isso dentro de uma grande organização. Bacana, Cristiane, muito obrigado pela dica, pela informação. Acho que a todos aqueles que nos assistiram e que ainda vão nos assistir, já possuem, né, como dar o pontapé inicial, já tem uma visão geral e podem, com certeza, buscar mais informações para aplicar as práticas de ESG dentro dos seus condomínios, sejam eles residenciais ou comerciais. Quero agradecer aqui, em nome da nossa regional Bauru do Secov, a todo o público, a todos aqueles que participaram conosco, que estiveram conosco, que nos assistiram. Informo que a apresentação da doutora Cristiane Vargas estará disponível no portal do Secov, lá no site do Secov para download a partir do dia 4 de maio. A gravação deste evento estará no canal do Secov no YouTube a partir do dia 6 de maio. E quero aqui também agradecer ao nosso diretor regional, doutor Riad Elias Said, que sempre nos apoia e nos motiva a realizar eventos como esse. E, claro, agradecimento especial vai aqui para a doutora Moira e para a doutora Cristiane. É sempre um prazer tê-las aqui conosco. Muito obrigado por estar conosco e tenho a certeza que esta não é a última noite que estarão com a gente. Ainda em muitos outros eventos vamos convidá-las e em breve espero que vocês estejam aqui em Bauru, né, para que a gente possa ter um evento presencial e que vocês possam ficar a noite inteira tirando as dúvidas aqui do nosso público. Muito obrigado, Moira. Muito obrigado, Cristiane. Muito obrigado, doutora Riad. Muito obrigado a todos aqueles que nos assistiram até aqui. Uma boa noite a todos vocês. Um beijo no coração de cada um, um bom descanso e até a próxima. Boa noite, uma boa noite, obrigada a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.